A paz, Senhor Jesus, irmãos. Paz e graça. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Neste vídeo, eu quero dar continuidade aqui ao estudo a respeito das duas casas de Israel. Nesse vídeo, eu vou falar especificamente sobre a divisão do reino. Como a gente sabe, a mensagem das duas casas de Israel consiste em entender que Deus vai restaurar Judá e Efraim, certo? Mas, para você entender que Deus vai unir Judá e Efraim, primeiro você precisa saber que Deus dividiu Judá e Efraim. Então, nesse vídeo, eu vou estar falando ali sobre a divisão do reino de Israel. Deus dividiu o povo em Judá e Israel, ou Judá e Efraim. Vocês vão entender bem ali por que se chama Efraim e Israel ali, por que eles são sinônimos, com a leitura de 1 Reis, capítulo 11. Eu vou fazer a leitura para vocês, mas primeiro eu gostaria de relembrar um pouco de toda a cronologia bíblica para vocês terem em mente o que está acontecendo em 1 Reis, capítulo 11. Como vocês vão estar vendo aí nos slides, primeiro, na cronologia bíblica, Deus chamou ali Abraão e teve ali, né, Isaac e Jacó, que são os patriarcas. Posterior a isso, eles foram escravos no Egito por um período de 400 anos. Depois, Deus chamou Moisés, houve ali o período dos juízes, depois houve os reis, que foi Saul, Davi e Salomão. Depois desse período dos reis, vai acontecer ali a divisão do reino em casa de Judá e casa de Israel. Isso vai estar narrado em 1 Reis, capítulo 11, e os irmãos precisam ter tido toda essa cronologia bíblica em mente. As tribos estavam unidas, né? Ainda que lá no livro de Juízes, né, a gente vê que era uma união dentro de um certo limite, né? As 12 tribos tinham uma certa independência, mas ainda assim elas estavam unidas. Com o reinado de Davi, elas vão se unir mais ainda, né? Porém, Deus vai dividir as 12 tribos em duas casas, em dois reinos. O primeiro reino, né, Judá, e ele vai ser governado por Roboão. Roboão, ele era filho de Salomão. E o reino do norte, que é a casa de Israel, ou a casa de Efraim, né, vai ser governado por Jeroboão. E isso tudo vai estar profetizado lá em 1 Reis, capítulo 11. Eu vou começar a leitura e vai falar o seguinte. Jeroboão, filho de Nebate, efraimita, de Zereda, servo de Salomão, e cuja mãe era mulher viúva, por nome Zerua, levantou a mão contra o rei. Então, como os irmãos puderam ver, Jeroboão ele era efraimita. Por que é importante saber que Jeroboão era efraimita? Porque o fato dele ser efraimita significa que Efraim, é a tribo de Efraim, que vai governar as outras tribos, né? Porque o rei ele é efraimita. Então, se o rei é efraimita, quem está governando as outras tribos é Efraim. Isso é importante saber. Por isso que toda o Israel, ali, as 10 tribos, eles vão ser chamados em muitos profetas só de Efraim, porque quem representava as 10 tribos era Efraim. É como se Efraim fosse a tribo principal, a tribo mais forte, a tribo cabeça. Continuando a leitura, essa foi a causa por que levantou a mão contra o rei. Salomão estava edificando a Milo e terraplanando depressões da cidade de Davi, seu pai. Ora, vendo Salomão que Jeroboão era homem valente e capaz, moço laborioso, ele o pôs sobre todo o trabalho forçado da casa de José. Sucedeu nesse tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho. Este se tinha vestido de uma capa nova e estavam sós os dois no campo. Aías pegou na capa nova que tinha sobre si, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: Toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Então a gente pode imaginar a cena, né? O profeta Aías rasga a capa dele, né, em 12 pedaços, entrega 10 pedaços para Jeroboão e fala: Você vai ser o rei
das 10 tribos de Israel, né? Eu vou rasgar o reino da mão de Salomão e vou te entregar essas 10 tribos. Então, a profecia de Aías, né? Aías está passando essa profecia para Jeroboão. Porém, ele terá uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque Salomão me deixou e se encurvou a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deus de Moabe, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto perante mim, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi, seu pai. Porém, não tomarei de sua mão o reino todo, pelo contrário, falo-ei príncipe todos os dias de sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, porque guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão de seu filho tomarei o reino, a saber, as 10 tribos, e tas darei a ti. E a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim, em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. Então, olha que interessante, Deus ele rasgou o reino dele, né, em 2 pedaços, né, 2 outros reinos, em Judá e em Israel, né, 10 tribos e 2 tribos, né, ele rasgou e deu 10 tribos para Jeroboão e ele vai dar 2 tribos para Roboão. É muito importante conhecer essa ruptura do reino, porque lá nos profetas, Deus vai prometer a restauração do reino. E, horas, como que essa restauração ocorre, né? Os apóstolos ensinaram essas coisas em suas cartas, principalmente o apóstolo Paulo. Ele ensina isso, ele cita claramente o profeta Oséias. O apóstolo Pedro também fala que vós que não erais povo, agora sois povo de Deus, né? E vós que não tinha alcançado misericórdia, vós alcançaste a misericórdia. O apóstolo Pedro está se referindo aos 2 filhos do profeta Oséias, né? Aí olha que interessante, Deus ele está trabalhando com pessoas que têm a mente treinada nas escrituras. Deus não quer apenas que você saiba algumas coisinhas, né? Deus quer que treinar sua mente, né? A palavra certa é essa, treinar sua mente, para que você consiga identificar o que os apóstolos estão falando. Os próprios apóstolos eram pessoas que tinham a mente treinada nas escrituras, né? Então, irmãos, é importante a gente também ter a mente treinada nas palavras ali, tanto dos profetas, como também dos apóstolos, para que a gente consiga entender o que está sendo falado, entende? Como eu também já ouvi pessoas me dizer que aquilo que o apóstolo Pedro citou, ele está só citando algo superficial, né? Tipo assim, vocês não tinham alcançado misericórdia e agora vocês alcançaram misericórdia. Ponto. Não tem mais nada além disso. Eles não entendem que o apóstolo Pedro, naquele contexto ali, ele citou Êxodo, ele citou um salmo, aí depois ele vai lá e cita o Oséias, ou não entende mais nada. O apóstolo Pedro, fazendo citação com Oséias, que profeta é esse na Bíblia? Nunca nem li, entende? Então, infelizmente, existe pessoas que têm essa mentalidade, né? Mas Deus também já sabia que tudo isso ia acontecer. Teria pessoas que iriam buscar a fundo as escrituras, teria pessoas que iriam buscar ali de forma menor as escrituras, mas ainda assim iria buscar, né? Então Deus tem um plano ali para individual para cada pessoa. E eu acredito que Deus pode trabalhar na sua vida e te fazer entender o plano das 2 casas de Israel. Beleza? Então, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo. Fica ligado aí nos próximos vídeos a respeito das 2 casas de Israel. E acompanhe também os vídeos anteriores, onde eu falei da bênção que Deus fez ali para Abraão, Isaac e Jacó, e também a bênção profética de Jacó sobre Efraim, em Gênesis 48. Beleza? Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo. Deus abençoe.